Agradeço ao Senhor pelo envio, pelo apóstolo Paulo Tércio ter confiado a nós essa responsabilidade da palavra nessa noite. Amém? Nós os abençoamos, eles estão em viagem, recebendo e também ministrando. Amém? Nós damos graças ao Senhor pela vida do apóstolo e da profeta. Essa noite nós temos continuação daquilo que Deus tem falado a nós pela palavra. No mês de maio, ainda falando sobre a família. Começamos maio, o apóstolo começou falando sobre comunicação, que abençoa e edifica a família. Aprendemos na semana passada sobre a importância do altar de testemunho, ter e manter um altar de testemunho, além de uma comunicação efetiva no lar. Uma coisa que eu sempre aprendi com outro pastor que eu era membro, já faz alguns séculos. Muitas vezes, querido, o seu agir fala mais alto do que a sua boca. Amém? Por isso a importância da comunicação efetiva em Deus, mas também entender que a nossa vida é um testemunho. Amém? Eu não posso, com a minha atitude, negar aquilo que eu estou pregando. Dentro da família, que é o espectro aí que a gente está trabalhando. Amém? Eu preciso entender isso. E hoje, pela manhã, já tivemos uma palavra abençoada com o pastor Murilo. E vamos continuar falando, então, sobre a importância da humildade. Diga para quem está do seu lado: você é humilde? Amém? Não sei se ele respondeu. O pastor Murilo falou isso de manhã. Eu acho engraçado também. Né? Se eu perguntar para alguém assim: você é humilde? E a pessoa responde: sou humilde. Aí dá uma impressão que tem um pouquinho de orgulho aí no meio, né? É uma resposta que a gente não dá com a boca. A gente tem que dar com atitudes, amém? Eu não posso sair dizendo que eu sou humilde por aí. Não quer dizer que eu não possa. Mas muitas vezes eu posso esconder um orgulho por trás dessa palavra. Amém? Então, a importância de ser humilde. Texto de Tiago 4,6. Obrigado. Texto de Tiago 4,6. Quero que você leia comigo esse texto. Vamos lá? Vamos de novo? Me diga uma coisa, querido. Quem pode resistir à resistência de Deus? Você imagina isso? Deus resiste aos soberbos. Ou seja, Deus, Ele não aceita diante dele, ou seja, Ele fecha as portas para o soberbo. E nós estamos falando aqui da importância da humildade. Eu vou falar um pouquinho das definições, mas o texto está falando que Deus resiste ao soberbo. Ou seja, Deus não atende ao soberbo. Mas, pelo contrário, por outro lado, Ele dá graça aos humildes. O que é graça? Uma das expressões que eu aprendi com o apóstolo Paulo Tércio é essa: graça é acesso. Amém? Graça é acesso. Né? Tudo que eu não merecia receber, mas pelo seu grande amor, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, Ele quer me dar. Eu não merecia. Por um lado, Ele resiste o soberbo, mas aquele que se coloca diante dele em humildade, que tem essa característica de humildade, aquilo que eu não merecia, Ele quer me dar. Amém? Do contrário da resistência de Deus, Ele se abre e se derrete em graça sobre a vida do humilde. Amém? Qual a origem e qual o significado de humildade? Eu quero ler algumas coisas aqui com você. Humildade, capacidade de reconhecer os próprios erros, os próprios defeitos, as próprias limitações. Amém? Isso é humildade. Eu quero isso sobre a minha vida.
a capacidade de reconhecer os próprios erros, os próprios defeitos, as próprias limitações. Se equivale à palavra modéstia. Humildade nesse sentido, capacidade de reconhecer erros, limitações, defeitos, significa modéstia. E se opõe à altivez. Amém? Vamos falar de humildade. Mas uma maneira muito clara de entender sobre humildade é olhar para o lado oposto. O soberbo nesse texto. Aqui eu citei outra palavra, o altivo. Amém? O altivo, o soberbo, não reconhece os seus limites. Não reconhece os seus defeitos ou os seus erros, as suas limitações. O altivo insiste num caminhar, eu estou certo, é assim que tem que ser, e não admite a voz de alguém que possa lhe falar. Aprendemos essa manhã com o pastor Murilo. Uma das soluções, ou de umas respostas, uma das atitudes para eu entender que eu sou soberbo, que o orgulho está em mim, é ouvir as pessoas, é ouvir o outro. Amém? Muitas vezes o altivo se blinda, o orgulhoso se blinda num pedestal. Eu tenho a razão, eu tenho as respostas. Você já viu alguém falar desse jeito, querido? Que você, para tudo a pessoa tem resposta, de tudo a pessoa entende? Não olha para a pessoa agora. Mas você já conheceu pessoas assim? De todo o assunto, ela entende. Você vai puxar para um lado, eu sei assim, porque não sei o que, para o outro... É gostoso conversar com uma pessoa assim, querido? Cansa, né? Não quer dizer que toda pessoa que entende de tudo não possa mostrar o seu conhecimento. Mas muitas vezes, tome cuidado com isso. Amém? Vamos lá, eu tenho pouco tempo. Capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações. Outro significado. Humildade significa também demonstração de respeito. Humildade é também demonstração de respeito, submissão, dando um sentido de reverência, deferência, reverência. O humilde, além de ser modesto, reconhecer o seu limite, os seus erros, o humilde também demonstra respeito, demonstra submissão. Amém? Ele demonstra reverência a alguém. Ele reconhece que existem pessoas que merecem o seu respeito. Existem pessoas que em determinadas áreas são experts, têm mais conhecimento e eu posso aprender com elas. Amém? O humilde é aberto a receber. Amém? Ele pode entregar, ele tem o que entregar, mas ele é aberto a receber. Outro aspecto é a ausência de luxo ou de sofisticação. Essa é uma definição mais moderna. Ausência de luxo ou sofisticação. Simplicidade, sobriedade. Amém? Humilde, reconhece os seus erros e limitações, portanto é modesto, não é altivo. Demonstra respeito ou submissão, portanto ele é reverente, ele não desrespeita as pessoas. Amém? Por elas saberem mais ou por não saberem. Esse é um aspecto terrível do altivo. Amém? Do irreverente. Você não entende nada disso, deixa que eu resolvo. Opa, vamos entender a palavra humildade, você vai ver como essa pessoa deve se comportar. Ou então, simplicidade, não há ostentação. Amém? Ele não se coloca em ostentação. Mas humildade, aprendemos de manhã, não significa pobreza. Humildade, aprendemos de manhã, não significa humilhação, de jeito nenhum. Amém? O maior exemplo é Jesus. Muito bem, isso é um pouquinho de definição, mas eu não me contentei com isso. Eu quero saber de onde surgiu a palavra humildade. A isso se chama etimologia da palavra. Eu sabia e eu quis buscar mais detalhes. Presta atenção, humildade tem a sua origem no grego antigo
e a sua fonte foge um pouco do conceito que temos hoje. Porque muitas vezes ligamos o humilde ao pobre, ao miserável. Esse último conceito que nós falamos, livre de ostentação. Mas a palavra que originou humildade foi a palavra grega humus, H-U-M-U-S, humus. Humus significa terra, entendeu? Humus significa terra. Esse termo, esse vocábulo na Grécia Antiga também deu origem às palavras homem e humanidade, significando em primeiro lugar terra fértil ou criatura nascida da terra. E assim a palavra foi crescendo. Eu acho muito interessante isso. A palavra humildade e a palavra homem têm origem no radical grego que é humus. E humus significa terra. Tudo bem? Está de acordo com a palavra de Deus? Adão foi feito do pó da terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus, a Trindade, desceu, pôs a mão no barro, fez um boneco, e esse boneco ganhou vida, a vida de Deus, e se formou Adão. E de Adão se formou Eva. Amém? Esta é a origem do homem. Esta é a origem de toda a humanidade. A terra, o pó. Amém? Vamos lá, tem mais um pouquinho aqui. Isso é humildade, vem de humus. E o que é humilde? Olhando para esses radicais aí. Humilde vem do grego humilis, que é a junção de duas palavras. Humus, que é o que mesmo? Humus é terra. O humilde junta humus com uma outra palavra. Deixa eu ler aqui. Ilde, que significa pés. Humilde, humilis. Humus com pés. O que representa isso? Eu acho isso muito interessante. Significa literalmente aquele ou aquilo que fica no chão. A terra e pés associado é o humilde. O humilde é aquele que sabe que os seus pés têm que estar no chão. Ele sabe que de onde ele veio e ele sabe que ele tem que estar no chão. É pé na terra. Aquilo que fica no chão. Aquele que tem os pés no chão. Essa palavra era usada para definir os trabalhadores do campo, sim ou não? Daí a expressão humilde, trabalhadores no campo, que trabalham descalços. Humilde, pés no chão. Trabalhador no campo, trabalha com os pés descalços, com os pés no chão. Por isso chamamos os trabalhadores do campo de humildes, não porque são miseráveis, não porque são inferiores, mas porque têm os pés no chão. Isso é humilde, isso é humildade. Amém? Portanto, ser humilde não representa inferioridade, mas consciência daquilo que se é, saído do chão, saído do pó da terra. Amém? Vamos ler de novo? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E durante todo o culto, essa ministração da oferta e tudo mais, eu estava me lembrando de manhã também, isso ficou muito forte no meu coração. Toda a instrução da palavra, querido, são alertas para mim e para você, para não sermos resistidos por Deus. Vamos ver a origem da soberba, mas a soberba me afasta de Deus, a humildade me aproxima de Deus. Amém? Porque na humildade eu reconheço de onde eu vim, e eu lembrei essa tarde do texto de Eclesiastes 12, 6 e 7, que fala que Deus nos convida a voltar os olhos para Ele, Deus nos convida para olhar para Ele antes que cheguem os maus dias, venham os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Aí Ele fala que o dente vai cair, que o ouvido vai
ficar ruim, que os olhos vão ficar fracos, não vão mais enxergar, ou seja, a velhice, a idade chegando. Antes que chegue o fim dos seus dias, lembra-te de Deus. Volte-se para Deus. Sabe, se dispa da soberba, do orgulho, da arrogância, da altivez e se vista de humildade. Volte ao início. Volte ao início, volte à origem. Porque sabe que você é pó, o texto de Eclesiastes fala. Você é pó e ao pó você vai tornar. E é assim ou não é? Amém? De que vale andar, passar a vida toda vestido de orgulho e altivez e avançando e talvez até conquistando, mas pisando nas pessoas e se colocando numa posição de arrogância? A Bíblia fala louco, tolo. Quem é o homem que pode aumentar meio metro na sua estatura? Hoje, Jesus falou ao jovem, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens? Para que valerá? Para quem será o que você tem acumulado aqui na terra? Amém? O texto lembra que somos pó e tornaremos ao pó. E ele alerta. E o Espírito volte a Deus que o deu. Todos nós temos um mesmo fim. A morte nos coloca todos numa mesma posição. Amém? Se Cristo vier, antes de nós morrermos fisicamente, vamos ser arrebatados e transformados. Amém. Mas todos nós estamos caminhando. Amém? E aquele pastor engraçado fala assim, todos nós temos uma senha. Como que é o nome dele? Duarte? Cláudio Duarte. Todos nós temos uma senha. E ninguém sabe a sua, ele fala. De repente grita lá, 14, é você. E não tem o que fazer nesse momento, amém? Não tem, os médicos podem até tentar, podem até fazer manobras de ressuscitação, você pode até pegar no tranco de novo, né? Porque é pegar no tranco, a manobra de ressuscitação, pega no tranco. Mas se Deus está dizendo que aquele momento é aquele momento, acabou. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Amém? Então não adianta eu caminhar nessa terra vestido de altivez e arrogância, porque a morte espera a todos nós, ou o arrebatamento, o encontro com Deus a todos nós. Em Lucas 12, 4 e 5, Jesus diz, digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Amém? Então, o convite de Deus para nós neste dia, nessa semana, que essa palavra vai ser ministrada aí na Zona Sul, e em nossos cultos. Se despir da arrogância, da altivez e do orgulho, e nos vestir de uma capa de humildade. Para permitir que Deus, ao olhar para nós, ao olhar para mim e para você, Ele possa aceitar a nossa vida. Amém? Não precise afastar o seu olhar, mas pelo contrário, Ele possa entregar o seu favor e a sua graça. Amém? A Bíblia diz que por causa do pecado, toda a humanidade, toda a terra, toda a criação ficou sujeita. E uma expressão de Romanos 8:20, foi lida de manhã, é que toda a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade, algo que não tem valor, algo passageiro. O orgulho anda abraçado com a vaidade. Amém? Com circunstâncias e situações passageiras. E a humanidade inteira está sujeita, contaminada por essa vaidade e por esse orgulho. Quero falar um pouquinho sobre a origem da arrogância ou a origem da soberba. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Quando a gente fala da palavra orgulho, o que nós estamos tratando aqui é o extremo, amém? Que é altivez, arrogância.
Agora eu posso dizer que eu tenho orgulho das minhas filhas, da minha esposa, sim ou não? O pai disse a respeito de Jesus: esse é o meu filhão, eu tenho prazer nele. Em outro sentido ele está falando: olha, que legal é esse cara, amém? Em outro sentido ele está dizendo: eu tenho orgulho desse meu filho, ele me compraz, eu me agrado nele. Existe esse limite natural de nos alegrarmos com aquilo que Deus deu para nós, amém? Com o trabalho de nossas mãos. Mas há uma linha muito tênue que escapa daí e parte para a arrogância e para a altivez. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Foi lido o texto de manhã de Isaías 14, 13 a 15, onde Lúcifer fala que ele subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltaria o seu trono no monte da congregação, se assentaria acima das nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. A origem do orgulho, a origem do pecado e do erro está em Lúcifer. Mas eu quero ler outro texto com vocês, em Ezequiel 28. Não vou ler o texto todo, mas em Ezequiel 28, junto com Isaías 14, o Espírito Santo, a palavra narra a queda de Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer foi estabelecido, em Ezequiel 28, que Lúcifer foi estabelecido como querubim da guarda. Ele foi estabelecido, ele andava no meio das pedras afogueadas no altar do grande eu sou. Imagine o altar de Deus, imagine onde Deus está. A Bíblia diz que há pedras afogueadas. A Bíblia diz que há querubins que cantam santo, santo, santo eternamente diante dele, ao vislumbrar a glória da presença de Deus, da pessoa que Deus é. E a Bíblia diz que Lúcifer estava neste lugar. Ele foi criado para isso. Ele foi criado, diz esse texto de Ezequiel, que ele foi criado de uma maneira especial, de uma maneira única. Não existiu nenhum outro querubim como Lúcifer. Ele era singular, especial, adornado de pedras preciosas. E aí sim eu vou ler o versículo 16. Ezequiel 28, 16 em diante. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. E 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Versículo 18 e 19, Deus o despe da sua arrogância e ele é tornado um escândalo diante dos reis. O que eu quero dizer com isso, nesses dois textos, nesses dois versículos, o 16 e o 17? Lúcifer recebeu atributos e recebeu habilitações especiais de Deus. Deus quer e pode e tem prazer em dar aos seus filhos habilitações e dons. Amém? Nós aprendemos aqui que cada um de nós tem um dom natural e esse é o dom do Pai. Quantos aqui já não perceberam esse dom natural? De repente o seu dom natural é cuidar de crianças. De repente o seu dom natural é alguma habilidade específica. Amém? Algo que Deus te fez, Ele te formou. A Bíblia diz que Ele nos formou. Antes que tivéssemos forma no ventre de nossa mãe, ali Ele escreveu todos os nossos dias. Repita comigo: o Pai tem planos especiais, únicos, singulares para a minha vida. Ele te fez. Amém? Ele te fez de um modo especial. Há dons do Pai e Deus tem prazer em fazer. Ele te formou único. Não existe ninguém na terra, nunca existiu e nunca vai existir alguém igual a você. Isso é fantástico, sim ou não? Hoje, 7 bilhões de pessoas, não existe ninguém igualzinho a você. Deus te fez assim, especial. E assim aconteceu com Lúcifer. Mas a Bíblia diz que ele, ao olhar para si, ao olhar para tudo o que tinha, na multiplicação do seu comércio, o seu interior se encheu de violência e ele
pecou. O que aconteceu com Lúcifer? A soberba, a altivez. Aquele outro texto que foi lido de manhã de Isaías. Eu vou subir no monte de Deus. Eu vou ser maior do que ele é. Veja aí a altivez. Veja aí a arrogância. Um ser criado querendo ser maior do que o Criador. E aí isso foi o pecado, a origem do pecado. Amém? Vamos nos lembrar das definições. Deus formou o homem. O homem é formado do pó da terra. Humus, homem da terra, formado da terra. Humildade, o que tem os pés no chão. Uma grande arma de Satanás contra a igreja, contra as famílias, uma grande arma de Satanás contra a humanidade é justamente o orgulho, é justamente a soberba, é justamente a altivez. E o convite de Deus para nós nessa semana, não pense, querido, que talvez você está ouvindo essa palavra por 2 vezes hoje, ou 1 vez. Que isso é um processo aqui, sim, nós cremos, nós somos espirituais, mas como o pastor Murilo falou, é no dia a dia. Não tem muito o que ensinar, é no dia a dia. Amém? É no decorrer da semana. Que hoje você sendo liberto dessa couraça de orgulho e soberba, você se vista da capa leve e suave da humildade, mas lá na escola, lá na rua, lá no trabalho, lá no trânsito, lá na família, essa transformação ser efetivamente mostrada. Amém? Eu vou ler alguns versículos que o apóstolo Paulo colocou aqui. Tem um texto que foi muito citado nos palácios de Brasília nessa semana. Amém? Olha o que a palavra diz, Salmo 73, 6. Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Veja, a exaltação de si mesmo. Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios é pecado. Olhar altivo e coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios é pecado. Altivez é pecado. Olhar altivo é pecado. E esse texto fantástico, porque foi várias vezes citado lá no Senado Federal semana passada. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Lembra do sentido do humilde? Lembra do sentido de humildade? Aquele que tem os pés no chão. Lembra quem é. Lembra que precisa de Deus. Lembra que depende de Deus. Lembra e entende que não é maior que outro. Tem um plano sim especial para si. Mas como um pai, esses planos se complementam. E nós formamos uma grande família de filhos de Deus. Mas quando a soberba vem, a Bíblia está dizendo isso, ela precede a destruição. Antes que a destruição venha, é porque alguém se levantou em altivez, alguém se firmou em orgulho, esse orgulho maligno. O que a palavra fala, a Bíblia diz, foi lido de manhã, até os discípulos começaram a competir entre si a respeito de quem sentaria do lado direito de Jesus, ou quem seria o maior ou o melhor dentre eles. Isso é para nós entendermos, querido, que não há ninguém que possa dizer que está vacinado contra a soberba e contra o orgulho. Amém? Isso faz a gente baixar mais ainda, como é a linguagem comum, baixar mais a bola. Amém? Eu estou seguro e o orgulho não me pega. Cuidado, aí começou uma brecha, uma rachadura.
Uma rachadura começou aí. O orgulho não me pega. Eu tenho dito aqui, falei no começo, a instrução da palavra de Deus é para nossa segurança, amém? Tudo que a palavra de Deus fala é para nossa segurança. Não é para condenar, mas é para alertar. Eu lembrei agora de um videozinho no Face, uma posição mais ou menos assim, está o rio ali e uma placa dizendo, proibido nadar. E aparece aquela figura, aquela caricatura do homem e vai e olha e vê a placa, proibido nadar, mas ele olha, ele quer a água, ele quer nadar, ele quer pular naquele lugar. E você percebe, você está vendo o vídeo, está cheio de piranha lá. Olhando, mordendo assim, vem, vem, pode vir. É isso que eu quero dizer. O aviso está ali, não para condenar, é para mostrar, tem um perigo lá. E o cara vai e mergulha. Tudo bem? A palavra de Deus é isso. Quando a palavra de Deus está dizendo que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, Ele está dizendo, olha, um alerta aí. Um alarme tem que ser soado. Soberba, altivez, orgulho. Se perceber um sinalzinho desse, se humilha, vai ao pó, volta ao pó. Amém? Falei, outras vezes falei sobre isso com relação a dízimo e oferta. Falei de manhã isso. O ofertar, o dizimar é para mim segurança. Quando eu acho que eu sou capaz, que eu posso me defender, que eu posso avançar sem Deus nas minhas finanças, independência, soberba, pecado, está aí. E Deus dá então uma arma de proteção, oferta, dizima, mostra a tua dependência de mim, amém? Falei um tempo atrás sobre o kippá. O kippá, aquele chapéuzinho que o judeu usa, representa isso. Quando você olhar para um judeu que está com o kippá, talvez ele não esteja vivendo aquilo, talvez seja só um aspecto religioso, mas o sentido daquele adorno existe um Deus acima de mim. Amém? Existe um Deus acima de mim. Eu não caminho sozinho na terra, eu dependo dele. Uma posição de estar curvado, uma posição de estar, uma atitude de dependência de Deus. Amém? O pecado original, querido, não foi comer maçã, não. Maçã, tudo bem, maçã foi Deus que fez. E não foi ter relacionamento sexual, não. Foi Deus que quis, fez isso para o casamento. O pecado original é o pecado da independência. É o pecado de dar com os ombros para a vontade de Deus. É o que aconteceu no coração de Lúcifer e ele semeou na vida de Adão e de Eva. E isso passou a todos nós. Amém? Precisamos sair daqui hoje, queridos, convictos de que a soberba e o orgulho é um grande inimigo de nossas vidas. E que eu preciso e quero me revestir de humildade, da humildade de Deus para a minha vida. Amém? Filipenses 2, 5 a 8. Vamos ler? Vamos lá. De sorte esse texto de Filipenses deixa claro que o único homem que pisou nesta terra, que tinha o direito de dizer que ele era o máximo, foi Jesus. Sim ou não? Porque ele era Deus. Ele é Deus. Amém? Mas ele, sendo Deus, foi o único homem que pisou nesta terra com corpo de homem. E tudo que ele fez foi como homem que se apresentava diante de Deus em humildade e recebia graça por causa disso. Amém? Ele achava graça, encontrava graça diante de Deus, favor diante de Deus. Como homem, ele andou na terra com os pés no chão. Amém?
ele se colocou nessa posição, ele se submeteu a essa posição, amém? O único que poderia não fazer isso, ele se fez, amém? Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo: aprendam de mim. Tomem sobre vocês o meu manto, o meu jugo de humildade. E assim vocês vão poder caminhar na terra como eu caminhei. Em outra ocasião, Jesus disse: disse para os religiosos, vocês são de baixo, eu sou de cima. A humanidade é de baixo, Deus é de cima. O de baixo significa o pecado, mas graças a Deus que Deus enviou Jesus para morrer por nós e nos permitir que nós também agora sejamos de cima. Amém? O homem sem Cristo é de baixo, não compreende as coisas de Deus, mas quem entra pelo caminho, que é Jesus, quem bebe da água da vida que Jesus tem para dar, quem tem aliança com Ele, quem entra pela porta que é Cristo, encontra pastagens e passa a ser de cima. Amém? Agora, quando eu sou de cima, eu ando como Ele anda. Amém? Eu caminho como Ele caminha. Para encerrar, para nós orarmos, eu acho que o louvor já está chegando aí, né? Só os velhinhos entram por aqui. Glória a Deus. Eu vi eles caminhando. A Bíblia fala, já mencionamos aqui, que o orgulho surgiu em Satanás. E o orgulho é uma grande força satânica que nos impede de mudar. E ele é descrito na Bíblia em Jó 41, de 1 a 10, nós não vamos ler o texto, Jó 41, de 1 a 10. Ele é descrito na Bíblia como um ser chamado Leviatã. O orgulho, a Bíblia, a terminologia bíblica compara o orgulho a um ser. E eu estava pesquisando essa tarde. Muitos estudiosos acreditam esse ser não é algo assim mitológico ou apenas para explicar alguma coisa. Não, esse ser existiu. Amém? Uns falam, na nossa tradução, em algumas traduções, vem a palavra crocodilo, o crocodilo do Nilo. Ou então um dragão que cospe fogo e tem mais de uma cabeça. Na verdade, o Salmo 74:14 fala que Leviatã tem várias cabeças, mais de uma cabeça. Os especialistas, os estudiosos também comparam a uma espécie de dinossauro que existiu na Terra. Amém? Mas o fato é que a Bíblia, justamente em Jó, em Isaías, é o texto que a gente vai ler, mostra que Leviatã, por causa da sua couraça, o texto fala, nesse relato de Jó, é a sua couraça natural intransponível. Seja qual for o dardo, qual for a lança, qual for algo que fosse jogado para matá-lo, o arpão mais forte que tivesse, nada conseguia perfurar a couraça, as escamas de Leviatã. Por isso, o seu orgulho. Por isso, a sua associação ao orgulho, à jactância, amém? À arrogância. Por isso, a sua arrogância e o seu orgulho. O versículo 9 de Jó 41 diz que toda esperança de apanhar o Leviatã é vã. O homem será derrubado só em vê-lo. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo. Aquele mesmo versículo. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado somente ao vê-lo. Eu quero que você entre na narração bíblica, entendendo que Leviatã é orgulho, Leviatã é arrogância, Leviatã é tudo que é oposto à humildade. E a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, somente de olhar para ele, você vai ser derrotado, você vai ser derrubado. Amém?
Alguns estudiosos também relacionam Leviatã a um principado, uma potestade do inferno que atua como Jezabel, um espírito de manipulação e de controle. Só que com um poder muito maior, uma ação espiritual muito maior do que Jezabel, um espírito de manipulação que atua no homem e na mulher. Leviatã tem essa característica. Então agora eu quero levar você a entender e a encarar Leviatã como uma força espiritual, como orgulho, como uma força espiritual. E foi muito forte isso de manhã, quando a gente estava ministrando aqui na frente. Eu pude perceber muito forte essa carapaça. Será que essa palavra é essa? Essa capa de Leviatã, essas escamas fortes que trazem destruição e derrota, que levam o homem a se colocarem como inimigos de Deus, ao fato de Deus poder resisti-los. Leviatã, essa força espiritual. Amém? Mas graças a Deus, Isaías 27:1 diz assim. Isaías 27:1, vamos ver aí. A Bíblia diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, convido os músicos e o louvor estarem aqui comigo, e nós vamos orar e guerrear sobre isso. Amém? Toda a ministração, querido, toda a nossa, quando nós nos posicionamos diante de Deus, e agora nós vamos ter uma ministração baseada nessa palavra, sabe, quando nós chegamos diante de Deus, não tem como chegar diante de Deus, sabe, de uma maneira arrogante. Por melhor que eu tente ser, por mais esforçado que eu seja, eu tenho que chegar diante de Deus todas as manhãs, todo dia, todo momento, toda a ministração aqui, dizendo: Senhor, eu me arrependo. Amém? Sim ou não? Eu acho que essa atitude tem que ser natural para mim e para você. Especialmente quando estamos tratando aqui da guerra de orgulho, arrogância contra a humildade. E eu vejo isso, essa força poderosa de Leviatã, que Deus coloca como um grande inimigo de nossas vidas. Então eu quero te convidar a orar no sentido de se posicionar em arrependimento. Amém? Puder no teclado. Nesse sentido de arrependimento. É a primeira oração. Depois nós vamos fazer guerra. Mas eu não posso fazer guerra contra alguém que eu estou aliançado. Eu não te largo, Leviatã. Eu quero largar. Alguém quer largar Leviatã aqui? Alguém quer tirar qualquer marca da sua vida de orgulho? Alguém quer lançar da sua vida qualquer marca de orgulho? Alguém quer voltar à origem? Pé no chão, pés descalços, pés que dependem de Deus. Então, querido, eu te convido a você fazer uma oração de arrependimento. E eu quero clamar ao Espírito Santo que agora, em nome de Jesus, haja uma liberação, haja um mover de reparação, um mover de entendimento. Todo lugar que Leviatã, que o orgulho se esconde na sua vida, quando você abrir a sua boca agora, em arrependimento, eu declaro, o Espírito Santo mesmo vai te convencer. Querido, faça isso agora. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, abra a sua boca e diga ao Senhor: aonde está, Senhor? Aonde está a arrogância? Aonde está o orgulho? Eu não quero ter aliança com Leviatã. Eu me arrependo.